Bom dia mais uma vez, irmãos. Graça e paz, amém? Mais uma manhã, mais um domingo, estamos perante a mesa. Eu queria perguntar para você o que a gente pode celebrar nessa manhã, mediante a mesa do Senhor. Você pode dizer aí para nós o que nós podemos celebrar nessa manhã? Resgate pagado pela nossa vida. O que mais que a gente pode celebrar nessa manhã? Só isso? Falem aí, não tem nada de errado não. Paz. O que mais que a gente pode celebrar nessa manhã? Acho que a vida, né? O que mais? O amor incondicional. O amor incondicional. O que mais? Esperança. Cantamos várias coisas para celebrar esse ano. Até eu ver-te face a face, a tua graça me levar. Só a graça faz com que eu esteja aqui nessa manhã. Faz com que a gente esteja aqui nessa manhã. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 11, ele faz um convite para nós, para que a gente possa fazer um autoexame. Se a gente pudesse fazer agora, juntos, um autoexame, você pudesse se examinar a tua situação hoje, nesse momento, agora, nesse momento. Faça um autoexame aí, como você se sente hoje, agora. Falei para o Dan que na bateria está em 2% hoje. E aí, se eu te perguntasse de novo, depois de você fazer o teu autoexame, o que a gente pode celebrar nessa manhã? E é interessante, moço. Pode tirar um pouquinho dela. Não tem problema. É interessante que a gente canta de graça, canta de amor, fala de graça, fala de amor, fala de misericórdia. E é uma maior verdade, é uma realidade, porque 1 João 1,10 fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, todos aqui nós somos pecadores. Ninguém tem nenhuma condição de estar aqui nessa manhã, ninguém tem nenhuma condição, a começar em mim, de participar da mesa. Ninguém. Se a gente for fazer um autoexame na nossa própria justiça, a gente vai ser reprovado. É um fato. Se a gente colocar na nossa perspectiva, a gente vai ser reprovado, a gente vai descer embora triste, porque a gente não foi impedido de comer o pão e pegar e trocar o cálice nessa manhã. Mas depois da cruz, irmãos, eu e você fomos aprovados, perdoados, resgatados, livres. O que você quiser achar, isso vai independente de nós, porque a gente continua fazendo besteira, a gente continua errando, a gente continua pisando na bola. Isso é graça. O que a gente pode celebrar essa manhã também é essa graça. E eu lembrei de um exemplo sobre o que é graça, e um exemplo que toda vez que eu falo, eu penso nele, ele me choca tanto, mas eu preciso compartilhar ele com vocês. É uma história que provavelmente eu li algum livro do Max Lucado, provavelmente, né? É o que vem na minha cabeça. Mas ele conta o seguinte: imagina que você está numa noite, uma madrugada na sua casa. Eu já contei essa história aqui, talvez você já lembre. E alguém invade a sua casa. Alguém entra, você está dormindo com a sua esposa, ou que seja, seu filho, seus filhos estão em outro quarto, e uma pessoa invade a sua casa e mata o filho. Ou mata o seu único filho. Vamos dizer assim, o casal tem um filho só e mata o seu filho e vai embora. E aí você acorda e vê que seu filho está morto e
a polícia em algum momento encontra esse assassino e prende esse assassino. E aí, esse casal que teve o seu filho assassinado, vai até a delegacia e fala para o delegado, nós queremos retirar a queixa. Nós não vamos prestar queixa contra esse assassino que matou nosso filho. E Max Lucado fala que isso é misericórdia. O que aquele casal faz é ter misericórdia daquele assassino que matou o filho deles. Mas eles entendem sobre misericórdia e eles falam, não, a gente não vai prestar queixa. E aquele homem, então, aquele assassino é livre. Ele fica livre. E quando ele está saindo da prisão, aquele casal procura o assassino e fala assim, a gente tem um convite para fazer para você, a gente quer que você vá morar com a gente, que você ocupe o quarto que era do nosso filho e que você possa conviver a vida com a gente. E por mais que isso pareça sádico para você, fala, não, é um sofrimento, o cara vai passar a vida inteira. Não, o autor diz do exemplo que isso é graça. Isso é graça. Misericórdia foi não prestar a queixa, mas tomar lugar, independente do que aconteceu. Isso é graça, e foi isso que aconteceu com a gente. Foi isso que a gente pôde ter através do sacrifício de Cristo. E a gente pode celebrar essa graça nessa manhã, a gente pode celebrar a misericórdia de Deus, a gente pode celebrar um monte de coisa, que é uma manhã de alegria, não é uma manhã de tristeza. E a gente pode celebrar que a gente é perdoado, que existe perdão. E a gente pode celebrar que a gente é livre para estar aqui nessa manhã. Não há mais condenação nenhuma para nós, não há para mim, irmãos. Não sei o que você está pensando, o que você está passando, o que você está sofrendo, mas não há condenação, a dívida foi paga. Mas eu me peguei pensando se ainda não existe um conflito em nós. Porque parece que essas ofertas são muitas, a gente desconfia, não, está me dizendo é de graça mesmo, mas não dá para, não tem que pagar nada, não tem que dar o dízimo, não tem que ter a ficha, o nome na ficha de membros, tem que estar todo domingo, tem que... Será que a gente acredita realmente nessas verdades? Será que eu e você acreditamos que somos perdoados, que somos livres? E eu vou tentar provar para você que a gente não acredita nisso. Se você puder ler sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 1 e 7. João, capítulo 8, no 7. João, capítulo 8, versículo 1 e 7, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta, o que relata João aqui, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Vamos orar? Pai, que a tua misericórdia me alcance nessa manhã, que se algo que não seja teu possa não sair da minha boca nessa manhã, para a glória do teu nome. O que essa história tem a ver com a gente? Eles têm três coisas aqui, irmãos. E esse texto da mulher adúltera foi um dos que a gente foi no Procon e reclamou com o pessoal do The Chosen que eles não puseram na série. Momentos tão
pagável para a gente ver a cara daqueles fariseus olhando Jesus, falando: vocês não têm pecado, tira a culpa. Mas eu listei 3 coisas importantes aqui, irmãos. Para mim, a mais importante é na continuidade dos textos, versículo 10 e 11, que Jesus, então, se viu ali, sozinho com a mulher, e ele fala no texto aqui: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou então? Ninguém jogou uma pedrinha? Não teve apedrejamento? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. No começo de 1 João fala que todos nós pecamos, e nós pecamos mesmo. A gente pode dizer como Paulo muitas vezes: alguns pecam porque querem pecar e querem viver chafurdados no lamaçal. Mas normalmente a gente vive uma luta, como Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu faço. Que luta! Mas Jesus fala para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vai abandonando a sua vida de pecado. Eu e você precisamos a cada dia abandonar a nossa vida de pecado. A gente erra, cai, levanta de novo, olha para Cristo e deixa o pecado de lado, e deixa aquilo que faz mal de lado, e arranca a mão, e arranca o olho se precisar, e caminha. A segunda coisa no versículo 10, irmãos, é que ninguém a condenou. Jesus fala: ninguém te condenou. Ninguém te condenou, então não tem condenação. E Jesus fala: eu também não te condeno. E a terceira coisa que eu fiquei pensando: será que alguém, aqueles caras foram irados, indignados, embora, reclamando? E será que alguém realmente ali ficou além? O texto fala que não, mas será que alguém olhou para aquela mulher e falou: caramba, além de não condená-la, eu acho que eu deveria, por conta do que Jesus falou, perdoá-la? Uma condenação, há perdão, e nós somos perdoados, certo? A mesa mostra isso para nós. Nós começamos cantando nessa manhã falando que a gente era perdoado, e porque eu fui perdoado, ele foi condenado pelo nosso pecado. Celebramos nessa manhã o perdão de Deus, irmãos. Isso enche o nosso coração, porque se ele não nos perdoasse, ai de nós, ai de mim. A cruz era para nós. Se ele nos perdoasse, cada um de nós deveria ter sido pendurado naquela cruz, ou em qualquer uma cruz, ou em qualquer coisa. Hoje, modernidade, hoje não tem cruz, mas tem uma cadeira elétrica, tem uma injeçãozinha lá, que acaba tudo rapidinho. Era paga, era o que deveria. E quando nós somos perdoados, irmãos, significa que os nossos pecados são esquecidos, nossa vida é zerada, nós não temos mais nada a fazer do nosso lado, nós estamos realmente perdoados, eu e você, perdoados. Isso é bom para nós, recebemos com alegria, não é com tristeza. O justo juiz nos absolveu. E eu falei para você que, se eu te perguntar: você entende isso? Você foi perdoado? Você entende? Fala: eu entendo. E aí eu falei para você: eu vou te provar que a gente não entende. Sabe por quê? Porque a gente aplica uma medida diferente nos nossos relacionamentos. Se somos perdoados, por que a gente não perdoa? Se somos perdoados, porque a gente não despeja a mesma graça, a mesma misericórdia que recebemos do Pai. Se eu te perguntar: que lado você ficaria nesse rolê de Jesus aí, lá com os fariseus? Talvez você tenha chegado lá com uma pedra na mão, afinal você estava seguindo a lei de Moisés. Mas na maioria das vezes a gente é que nem aqueles caras lá, desculpa, para ser sincero. Porque quando nos cabe a oportunidade, a gente está sempre julgando e a gente está sempre declarando uma sentença única: culpado. E quando nós vivemos assim, irmãos, nós carregamos uma culpa, uma não liberdade de não perdoar, de reviver coisas que passaram. Consultar a doutora Elise, coisa até a lei, 5 anos até caduca. Tem coisa tão velha, a gente quer reviver, para continuar condenando, culpando, para continuar seguindo a nossa justiça própria e declarando a mesma sentença sempre: culpado, culpado, culpado. Ah, mas eu perdoo, mas não quero mais me relacionar. Ah, mas eu perdoo, mas não vai ser a mesma coisa. Ah, eu perdoo, mas não aparece na minha frente. Sumo.
Vamos pensar junto uma coisa interessante. Se Jesus fizesse a mesma coisa com a gente, alguém ia poder participar nessa manhã? Só participamos porque nós somos perdoados. Só participamos porque recebemos o que não merecemos. Irmãos, se alguém faz uma autoanálise nessa manhã e acha que pode participar, eu te convido, eu falo sempre aqui, não vejo motivo para ninguém participar, mas hoje eu tenho, se você acha que deve, que pode participar, você se sente digno de participar, não participe, porque a mesa é para quem se acha indigno. Se você se acha indigno, eu não tenho condição de participar, o convite é para você participar, porque não é pelo que eu faço, pela graça de Deus, é a graça que permite que eu possa pegar o pão, é a graça que me permite pegar o cálice nessa manhã, é a graça que me permite até meu irmão trocar o cálice, abraçar e dizer que ama, é a graça, é só graça, não é por mim, irmãos, eu estava longe daqui, não tenho a mínima condição de pregar para você. A graça é o favor imerecido, mostrado para quem só merece castigo. E por definição, irmãos, essa graça é injustificada, é imerecida. Graça e méritos são totalmente opostos. A nossa salvação, a nossa liberdade, a possibilidade de estarmos aqui, vem como um ato livre de graça de Deus. A gente precisa entender que tudo que a gente recebe de Deus é imerecido, a gente não merece. Se eu acreditar que o que tem é meu, por merecimento, porque eu sou um pastor aqui, eu me dedico para as minhas ovelhas, eu dizimo, eu oro, irmãos. Se eu começar a contar aqui, cada um de vocês vai levantando, eu vou ficar sozinho aqui. Nem a minha família física vai ficar. Porque quando eu entendo que eu tenho algum mérito, irmãos, eu fico menos inclinado a mostrar misericórdia aos outros. Por isso que só participa quem entende que não tem mérito. Porque se eu sou perdoado, eu entendo e aceito o perdão, a expressão natural da minha vida é que eu também vivo uma vida de perdão. Quando eu reconheço que a minha relação com Deus é de graça, merecida, tudo que nós merecemos é castigo, é a ira de Deus. Então, irmãos, se eu entendo isso e aceito isso de bom grado, que eu não quero me meter com Deus. O que é isso? Vocês querem a ira de Deus? Alguém quer a ira de Deus? Alguém quer resolver esse problema no seu mérito? Não, eu não aceito o sacrifício de Cristo. Eu sou um cara bom, eu dou, eu faço contribuições, eu vou levar marmita para os moradores de rua. Eu contribuo não com 10, eu contribuo com 12. Tem mês que eu dou 15. Eu tenho muitas coisas, eu sou bom, eu não me meto com nada, eu não fofoco, eu não tenho pornografia, eu sou homem de uma mulher só, eu brinco com meus filhos e tudo mais, eu tenho várias coisas. Então assim, junta o pacote e vá se colocar diante de Deus e fala, eu vim aqui, eu sou justo, vim aqui negociar essa questão da ira e ares, não dura um segundo, toma um raio no meio da cabeça. Nós não temos a mínima condição. Recebemos graça, favor, merecíamos castigo, merecíamos ira, e aí, irmãos, nós recebemos, nós queremos esse perdão, mas nós queremos só para nós, e a gente não quer para os outros. E sabe onde isso fica claríssimo? Numa parábola do credor incompassivo. Se alguém sair daqui triste, fala com a pastora Elise hoje, tá? No final do culto, procura a pastora Elise, ela vai ficar aqui para atender vocês. Ninguém vai para casa triste hoje. A parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23 e 35. Abra a sua Bíblia. Mateus 18, 23 a 35. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, sem dívida perdoada, ele encontra um conservo, um funcionário dele, que lhe devia mixaria, 100 denários, mixaria. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve, pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou a mesma coisa: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Ele me deve, põe na prisão, vamos fazer a lei valer, até que ele pague a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viam o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a tua dívida, porque você pediu paciência. Você não devia ter tido misericórdia do teu servo, do teu conservo, como eu tive de você. Pneuzinho aqui, o pessoal exagera no encher o pneu aí. Irado, seu senhor entregou-se aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Parada é séria aqui, irmãos. Deus é amor, a gente sabe, está dizendo aqui, ó. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O paralelo para nós é que a gente tinha uma dívida semelhante a pagar com Deus, e uma que a gente não podia pagar, não dá. Nessa negociação com Deus a gente vai falhar. E o servo perdoado encontra outro servo que lhe devia ninharia. E o servo que receber a grande misericórdia, como eu e você, nós recebemos grande misericórdia, perdão para os nossos pecados, para os nossos erros, que são muitos, durante a nossa vida inteira. E muitas vezes nós não temos compaixão e nós não aplicamos a mesma misericórdia que recebemos. Irmãos, é impossível pagar essa dívida que a gente tinha, e Jesus cancelou a dívida. E é absurdo pensar que a gente tem uma dívida que chega ao montante de toda a nossa vida e nós não perdoarmos dívidas muito menores. Na função de seguidores de Cristo, de embaixadores de Cristo, nós temos não só de perdoar, mas nós precisamos perdoar exaustivamente. Quantas vezes que a gente tem que perdoar? Perdoar, não fala aí. Quantas? 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7 ao dia, tá fácil, né? Se o irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se pegar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa. Os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. A gente precisa orar assim, irmãos, porque eu também não estou aqui falando que nosso perdoador, não. Pai, aumenta a nossa fé. É uma resposta honesta que a gente também tem. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, aumenta a nossa fé, porque não é fácil, é difícil. Porque a nossa justiça, irmãos, a nossa justiça própria, ela continua se aproximando mais da justiça daqueles caras com pedras na mão, do que da justiça de Deus. E vai além, irmãos, porque o texto fala o versículo 35 fala de perdoar de coração, irmão. Então não é só perdoa, estou aqui sofrendo, do coração, para evitar o falso perdão. E é assim que precisamos perdoar. Thomas Watson diz que perdoar é uma das principais evidências da graça. Somos perdoados, e se entendemos a graça, então nós perdoamos. Se recebemos graça, nós podemos dar graça. E é aqui, irmãos, por isso que eu falei que eu vou te provar que a gente não entendeu o perdão e que a gente não é perdoado. Porque se a gente é perdoado, a gente perdoa.
E o meu segundo argumento sobre isso é que se não aceitamos o perdão, é que nós não aceitamos o perdão e a liberdade que temos em Deus. E se nós não aceitamos isso, nós vivemos em condenação. E Romanos 8:11 fala o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Eu e você somos livres. Não há mais dívida. Julgamentos já foram feitos e nós fomos considerados inocentes pelo sangue de Cristo. Caramba! E se a gente foi julgado e considerado inocente, não pelo que a gente merecia, porque a gente merecia ser culpado, porque a gente está então julgando os outros. Em Mateus 7:1 Jesus fala: não julgueis para que não sejam julgados. E além de não perdoar quando julgamos e condenamos, nós também muitas vezes estamos, além disso, fazemos aí, não só queremos julgar e condenar internamente, mas normalmente a gente quer publicar a sentença, né? A gente quer a verdade, nós queremos divulgar o crime, nós queremos divulgar o pecado, nós queremos justificar. Sabe o que eu estou condenando? Aquele irmão, aquele canalha, sabe o que ele fez? Julgamos até mesmo quando não tem nada a ver com a gente toma dores do mundo, e aí pega pedra, várias, e aí eu vou falar, né? Vai entrar num apedrejamento com uma pedra pequena ou com uma grande. Eu entraria só com pedra grande, leva um carrinho, vou apedrejar com pedrinha, apedrejar com vontade. E é isso que a gente faz. Nós não protegemos, nós não buscamos o bem da família, do corpo, nós preferimos condenar a declarar a mesma sentença sempre: culpado. Apedreja. Só que aí, irmão, sabe o que acontece? É aquela história que a gente fala para as criancinhas, né? Vocês sabiam que não existe pecadinho e pecadão? Vocês entendem que perante Deus todos somos culpados? Não importa o tamanho da ofensa, tudo foi perdoado. Minha falha, eu dei uma sonegadinha no imposto de renda esse ano. Eu imprimo umas coisas pessoais lá no meu trabalho. De vez em quando eu levo umas folhas de sulfite para casa, mas não faz nem falta. Tem uma história aqui que a gente usou a história esqueça a história da capinha de celular, né, Carol? Ele falou: eu vou te arrumar uma capinha de celular na loja lá, mas é tua, não, é do meu chefe, mas ele vai perceber que eu peguei uma, duas, isso aqui. Não, isso é normal, mas o cara que deu 60 socos na namorada, esse é o cara que não merece misericórdia, não merece graça, merece ser agredido, morrer, ser crucificado. Pecado, consequência, é uma coisa, mas o pecado, moço, tudo é pecado. Capinha de celular, folha de sulfite, imposto de renda, agressão, assédio, adultério, pornografia. Mas a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente condena, a gente perde muito tempo acusando em vez de oferecer ajuda. A gente perde muito tempo acusando em vez de oferecer graça. E Mateus 6,12 diz assim: a oração que Jesus ensina para nós é uma oração que a gente faz assim: perdoa as nossas dívidas, que a gente tem várias, para que a gente possa perdoar aos nossos devedores. Deus não só nos perdoa, como espera que a gente perdoe os nossos devedores. Em Mateus 7,3, Jesus fala assim: por que tu repara no argueiro? Uma palavra difícil aqui, mas o argueiro é uma serragem. Sabe quando você corta o marceneiro aí, quando corta madeira, aquela farpinha que pega no dedo, uma serragemzinha assim, isso é um argueiro. E o texto fala: por que tu repara no argueiro, na serragem do
está no teu olho, no olho do teu irmão, na serragem que está no teu olho, e não vê a trave que está no teu olho. E a trave, irmãos, era uma madeira, era uma quantidade de madeira, uma madeira que era feita para fazer telhados. Então você imagina que a comparação é assim: no olho do teu irmão tem uma serragemzinha desse tamanho, e na tua tem um material para fazer telhado. É isso que Jesus está falando. Tu está preocupado com a serragem, com isso aqui no olho do teu irmão, quando tem um bagulho gigante no teu olho? Para, vai cuidar da tua vida. Jesus sabia muito bem, carpinteiro, filho de carpinteiro, sabia muito bem o que estava falando. E é fácil quando a gente demonstra a falha dos outros, é difícil reconhecer que temos as nossas. É muito difícil. Romanos 2, 1 e 3, Paulo diz o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas. Peguei uma versão que não ajuda, hein? O homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre que tais coisas fazem. Tu, homem, que julgas o que fazes tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Irmãos, antes de tirar a serragem do olho do teu irmão, precisamos ter o bom senso de que existem coisas nas nossas vidas, falhas e erros. Jesus nunca ordenou que não julgássemos no sentido de exercer o bem, de ajudar, de suportar, de exortar da maneira adequada. O que Jesus quer eliminar, irmão, de nós é a hipocrisia, é o julgamento hipócrita. Que seria hipócrita da minha parte eu chegar aqui e falar: irmãos, está chegando aí mais um mês, começa hoje é dia 3, se você não ofertar e dizimar lá para o dia 9, a dona Rosângela começa a mandar mensagem: não tem dinheiro para dela. Mas Deus tem sido bom há 20 e poucos anos e tem suprido, porque a gente pode colaborar, mas seria hipócrita da minha vida vir aqui pedir para você colaborar se eu não colaborar. Olhe primeiro a minha necessidade antes de questionar e dar uma bronca em vocês, dizer que vocês não dizimam isso e aquilo, se eu não faço. Irmãos, Deus é o único juiz, tá, né? E Ele é justo, que é bom para nós. Não é corrupto, não tem tendência política, não tem tendência de nada. Ele é justo, justíssimo. E é Ele, somente Ele, que pode fazer os julgamentos perfeitos, porque Deus conhece todas as coisas. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. Irmãos, não fiquem tristes comigo. O que a gente pode celebrar nessa manhã? Perdão? Sim, porque a gente é perdoado. O que a gente pode celebrar nessa manhã? Liberdade. Sim, porque eu sou livre. A coisa que eu mais gosto nessa história toda, você fala uma coisa que você gosta muito, eu te falo, ser livre. Eu poder encher minha boca e falar que eu sou livre, livre em Cristo, não devo nada, nada. Já recebemos o que precisávamos, salvação pela graça, não há mais condenação para nós, não há, a dívida foi paga. Colossenses 2,14 diz que a dívida foi cancelada. Agora, irmãos, vamos voltar lá para a nossa análise, quem pode participar nessa manhã? Eu escrevi aqui: ninguém e todos. Por mérito ninguém pode participar. Você se acha bonito para participar, não participa. Agora nós podemos participar com a certeza do que está escrito lá em Lamentações capítulo 3, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, e nós podemos celebrar o perdão dos nossos pecados, nós podemos celebrar a liberdade, nós podemos celebrar a noção e a certeza que nós somos livres, e é por isso que a gente pode participar juntos hoje como família, perdoados, perdoando, livres, sem condenação, sem julgamento, para a honra e glória do Senhor.
Quem foi que falou? Se a gente começar a abrir aqui, vamos fazer um A aqui. Se a gente for tomar aí um remédio de sinceridade, a coisa fica ruim aqui. Começar a mim, começa a falar aí. Tudo que tu tem de podre aí. Vamos. Só podemos participar por causa da misericórdia dele. Só podemos participar por causa da graça. E podemos participar nos sentindo perdoados e nos sentindo livres nessa manhã para honra e glória. Amém? Vamos orar? Feche os olhos.